devenir, devenir, rendre. Comment utiliser le verbe devenir e le verbe rendre, d'accord? Muito bem-vindos a esse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse canal a gente fala sobre a langue française. Então, o que que vamos ver na aula de hoje? Muito bem-vindos a todos que estão aqui. A aula de hoje a gente vai ver dois verbos interessantes em francês, que são os verbos devenir e rendre. Por que que eles são interessantes? Porque são verbos que aparecem muito em francês com diversos usos, né? O devenir e o rendre. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha para ver como funciona esses dois verbos en français, bien sûr. Então vamos lá. Sem mais delongas, direto ao ponto, como eu digo sempre nesse canal, que a gente está aqui é para divulgar, aprender a langue française. Então vamos lá. O verbo rendre e devenir. Vamos ver a conjugação deles primeiro, tá? No presente. Le présent do indicativo. Então a gente tem aqui o verbo rendre, que ele basicamente significa tornar-se, tá? Ah, tornar-se, devolver, tá? Devolver algo para alguém que você pegou emprestado. Pegou emprestado um livro de alguém, você devolve. É rendre também, tá? A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos, tá? Então, a conjugação do verbo rendre, ele funciona assim, ó. Je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, il rende. D'accord? E o devenir fica je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez, ils deviennent. Então, isso é como a gente conjuga ele no presente. Então, a gente vai ver agora como que se usa, tá? A gente vê a conjugação, a gente vai ver como que se usa. Pegamos o devenir primeiro, que é o verbo tornar-se, oficialmente tornar-se. Então vamos. Aqui tem toda a explicação que vocês podem ver o slide a hora que quiser, mas eu vou direto ao ponto aqui para explicar melhor. Então eu tenho aqui, ó. Il devient médecin. Il se transforme pour avoir ce métier. O que quer dizer aqui? Ele tornou-se médico, ele torna-se médico, tá? É uma transformação. Você é fulano e você se transforma em fulano, tá? Você se tornou-se médico, tornou-se, se tornou-se, ficou bom, mas você tornou-se médico, ok? Segundo exemplo, ó, le temps devient chaud. O tempo mudou, o tempo ficou quente. Então, a gente pode entender o tornar-se ou ficar em alguns aspectos, tá? Que em português a gente não usa o tempo tornou-se quente. A gente, ó, o tempo ficou quente, então ficou quente, a temperatura ficou quente. Então, le temps devient chaud, tá? Então, a gente pode usar nesse sentido, de tornar-se para quando alguém se torna alguma coisa, uma profissão, etc. E a gente pode dizer também ficar, quando a gente fala de uma coisa, fica de um estado a outro estado. Tava frio, ficou quente, d'accord? Outro exemplo, ó, ela é devenue très calme, transformação de caractere. Por exemplo, ela não era calma e de repente ela ficou calma. De repente, ou não, mas ficou calma, tá? Ela é devenue très calme, ela ficou calma. Percebe? Ela tornou-se calma. Então, você tem uma transformação. A pessoa de um jeito e ela se transforma e fica de outro jeito. Esse é o verbo devenir. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, ah, je, je deviens fâché, bravo, quand mes élèves n'étudient pas. Olha só, isso é para vocês, tá? Je deviens fâché, bravo, quand mes élèves n'étudient pas. Então eu fico bravo quando os meus alunos não estudam. D'accord? Então é uma transformação, tá no estado, se transforma em outro, tá? Esse é o devenir, tornar-se, eu fico ou me torno bravo, d'accord? Então é nesse sentido que a gente vai pensar o verbo devenir, sempre nesses aspectos que eu acabei de mostrar, d'accord? Rendre. Então, o verbo rendre tem um pouquinho mais de uso. Então, vamos lá. Definição, le verbe, plus, mas tudo bem. Vamos direto para o exemplo, ok? Aqui no exemplo eu explico melhor, tá? Então, eu coloquei o primeiro exemplo como verbo devolver, tá? Se a gente pensar bem, ele é devolver, ó. Je rends le livre à mon ami. Então, eu devolvo o livro ao meu amigo, tá? Então, devolver literalmente. Você pegou alguma coisa de alguém, você devolve. Je rends, também é verbo rendre, para devolver, tá? Aí tem a explicação B aqui, ó, faire devenir provoquer en tá? Quando você transforma algo ou alguém em algum outro estado, sensação. Vamos entender melhor isso aqui, ó. É o nosso deixar, tá? Ó, tu me rends heureux, você me deixa feliz, ou você me transforma, né, de um ponto que eu não estava feliz ao ponto que eu estou feliz, tá? Ó, tu fais que je deviens heureux. Ou seja, se faz, se provoca em alguém alguma coisa. Provoquer un état, provocar um estado, tá? Tu me rends heureux, você me deixa feliz, d'accord? Cette situation rend les choses difficiles.
Então, lá, essa situação torna as coisas difíceis, ok? Transforma as coisas que não eram difíceis em coisas difíceis. Essa é a ideia do rendre. Ce bruit me rend fou. Então, esse barulho me deixa louco. Sempre com a ideia do deixar do português, tá? Ce bruit me rend fou. Esse barulho me deixa louco, tá? Então, outro aqui interessante é o rendre visite. Essa eu pus até aqui embaixo como exemplo, porque é muito usado. É uma expressão rendre visite, fazer visita. Olha só. Il souvent rend visite à sa mère. Ele sempre, faltou uma crase aqui, tá? Ele sempre faz visita para sua mãe. Lembrando, faltou uma crase aqui, legal? Perfeito? Então, de novo, recapitulando novamente aqui. Primeira conjugação, ó, je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, il rende, que é o verbo rendre, conjugado no presente. O devenir, je deviens, tu deviens, il devient, nous devenons, vous devenez, il devient. Conjugação prontinha aqui. Te desce aqui, vê o devenir que é tornar-se, no sentido de que você se torna alguma coisa, você se torna alguém, tá? Ele devient, alguém que quer dizer alguém de profissão, tá? Il devient médecin, transforma pour avoir esse métier, se transforma para ter esse ofício, né? Ele era, não era médico, se tornou médico, então deveria. Le temps devient chaud, o tempo transformou-se ou ficou quente. Ah, elle est devenue très calme, ela ficou calma, ou seja, de um estado de transformação a outro. Ela não estava calma, ela é devenue calme, ou très calme, ela ficou calma, d'accord? Esse é o sentido do devenir. Assistam várias vezes esse videoaula aqui para não ficarem com dúvidas, tá? E o rendre, sempre com a ideia do devolver inicialmente e do deixar alguém em algum estado, deixar louco, deixar alguém ou uma situação, deixar alguém louco, deixar uma situação mais difícil, sempre deixar alguém de algum estado. Essa é a ideia do rendre, além do devolver, d'accord? E o terceiro item para o rendre é rendre visita, que é fazer uma visita a alguém, ó. Il souvent rend visite à sa mère. Muito bem. Então, com esses significados, com esses slides que vocês vão poder assistir essa videoaula várias vezes, você vai ver que não vai ficar difícil entender a diferença de quando usar, não a diferença, mas quando usar o devenir e quando usar o rendre. Obviamente, também tem as diferenças aí, mas quando você usa um, quando você usa outro, aqui está bem claro, acho que dá para vocês terem uma ideia de quando usar. São bem usados em francês esses dois verbos, tá? Eles acontecem em várias situações, né? Acontece de a gente vê-los em várias situações, então é super importante tomar bastante cuidado na hora de usá-los, d'accord? Então, se essa videoaula fez sentido para você, se vocês agora entenderam realmente a diferença entre devenir e rendre, não só a diferença entre eles, mas o uso deles, se foi importante para você, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, inimigos e todo mundo mais, tá? Vamos fazer esse canal crescer um pouco mais, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui et à le vídeo court prochain. Então nos vemos no próximo vídeo aula. À bientôt!